Então, eu aqui abro o Dr. Malagodi, quero agradecer o senhor, primeiramente porque o senhor se colocou à disposição, né, a serviço do bem comum, há muitos anos com o seu testemunho de vida, que nos inspira. E nós tivemos essa possibilidade de fazer essa homenagem para o senhor também em vida, o instituto que leva o seu nome, nós esperamos que ele seja muito muito próspero, porque não é algo simplesmente que foi uma moção humana de nós queremos mover, colocar o seu nome e alavancar isso tudo, não para enaltecer o seu nome no sentido vazio, mas que realmente nós precisamos reconhecer as pessoas que têm um testemunho de vida autêntico e aquilo que o senhor vem ensinando para nós. Então, te agradeço, doutor, agradeço a todos que deram sim para participar conosco e te passo a palavra para o senhor poder iniciar a palestra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Eu agradeço as suas palavras, Douglas, mas realmente eu ainda preciso trabalhar muito para ter direito a todos esses adjetivos que você colocou, sabe? Mas graças a Deus, com a ajuda de todos vocês, com a fé que nós temos, nós cresceremos dentro desta vontade que a gente tem de cada vez mais nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor. Só um instantinho, até que a gente coloque aqui as imagens, para a gente começar, então, o tema de hoje. Pode falar, Vitor? Bom, o nosso tema hoje é promoção da família em defesa da vida. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conceituar esta família, né? Família que se inicia com o casamento e esse casamento dá continuidade e então forma-se a família. Que família nós estamos falando? O que é essa família? Porque hoje há uma tendência a confundir muito, a colocar coabitação como se fosse família, ou outras formas de agregamentos, né? Então, é preciso bem a gente distinguir o que seja família, essa família que nós vamos formar. Eu, no meu livro, usei a adjetivo verdadeira, família verdadeira, né? Mas na realidade, fala-se também em família intacta ou família funcional, né? Casamento intacto, casamento funcional, que vai dar origem a essa família. Então, nós vamos manter essa ideia desse casamento, dessa família, intacta ou funcional, né? Cumprindo os seus objetivos conforme for criada por Deus. Na realidade, hoje, procuram se colocar dentro da família outros tipos de unidades que realmente não correspondem à família. Essa família funcional ou essa família intacta, ela tem um resultado, e a gente pode estudar e ver qual é o resultado dessa família intacta, né? E hoje a gente sabe que pesquisas muito bem feitas, elas mostram que a família intacta, a criança tem menos risco de pobreza. A mortalidade infantil é muito menor quando a gente tem a família intacta.
a falta de continuidade no estudo, o acesso às universidades, isto ocorre muito menos quando a gente tem coabitação ou outras formas de uniões que existem, né? A violência contra a mulher e contra a criança, ela acontece muito menos quando a família ou o casamento é intacto, é funcional, né? A questão das doenças, né? As crianças estão menos sujeitas a doenças mentais e mesmo ao suicídio, quando é uma família funcional, é uma família intacta. Enfim, uma série de coisas que vão mostrando que seja, caracterizando que seja essa família intacta, família funcional. A importância dessa família na defesa da vida é porque ela vai criar nos seus membros já virtudes, né? Virtudes e valores que vão fazer com que praticamente essa família funcional, essa família intacta, ela já praticamente está lutando contra a cultura da morte, né? São famílias que não praticam aborto, famílias que não usam contracepção, famílias que não se agridem, enfim, uma série de coisas que vão ajudar com que automaticamente a família está em defesa da vida e contra a cultura da morte. A gente vem percebendo que, no avançar da cultura da morte, elas têm duas propostas. Uma é destruir a família e a outra é acabar com a religião, né? Elas atuam nessas duas frentes, destruir a família, acabar com a religião cristã. Então, a guerra vai nesse sentido, né? Hoje a gente vê leis que estão sendo formuladas, que procuram extinguir a família, né? As leis civis que facilitam as separações, as leis que permitem técnicas abortivas, as leis que facilitam a contracepção, tudo isto a família vem sentindo nesse embate contra ela. Uma coisa que a gente precisa ficar bem ciente é que o Estado é subsidiário à família. Foram as famílias, as primeiras famílias funcionais, famílias intactas, que por uma necessidade da comunidade, foram criando as atividades públicas, e com isso apareceu então o Estado para servir a família, né? E hoje nós temos exatamente o contrário, né? Um Estado hipertrofiado, violento, burocratizado e que atua contra a família, né? Então, hoje inverteu-se a situação. E um dos grandes problemas é as famílias assumirem novamente o poder e poderem dizer ao governo o que elas querem, o que elas precisam, né? Então, hoje isso é uma das coisas muito, muito sérias, né? Porque, inclusive, até os tribunais hoje, não só o poder legislativo, mas o poder executivo, e principalmente o judiciário, eles criam normas, leis que vão contra a família, né? E não é isto que a família intacta, a família funcional deseja. Essa família funcional, né? Essa guerra contra a família, né? Ela não tem nenhuma procedência, né? Porque a família é fundamental. A família é a célula originária da sociedade, né? É dentro da família que se formam os valores. Os filhos vão aprender critérios de justiça, respeito à autoridade, como lidar com a escassez, as restrições na genitalidade, as técnicas de negociação, não é? Enfim, até a cura que vem com o perdão. De forma que nessas crianças que vivem dentro de um lar, constituído por uma família intacta ou família funcional, elas vão aprender, desenvolvendo as virtudes, né? A justiça, a prudência,
a temperança, a fortaleza. E é isto que o Estado precisa, é isto que uma sociedade precisa. A gente sabe que o cidadão, para cumprir as leis que são decretadas, ele precisa ter essas virtudes que ele recebeu na família, senão ele não as cumpre. Por outro lado, o cidadão que vem de uma família funcional, ele já não precisa das leis, porque ele desenvolveu as virtudes. Então, fica uma coisa muito estranha, né, que, à medida que se destrói a família, a gente vê que vão sendo feitas leis e mais leis, mas que as pessoas não cumprem, porque elas não vêm de uma família funcional, elas não têm caráter, elas não têm as virtudes da justiça, da temperança, da fortaleza, da prudência. Então, é uma coisa que é incongruente, uma coisa que a gente não entende por quê. Por que essa consistente destruição da família, né? A família é fundamental para uma sociedade. A origem da família, então, vem do casamento, né? E aí, o casamento, que já foi instituído desde lá no Gênesis, né? E Nosso Senhor Jesus Cristo reforçou isto no capítulo 19 de São Mateus, quando perguntam para ele se o divórcio podia ser feito. Lestes lá no princípio, que Deus fez o homem e a mulher, e o homem deixará os seus pais e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso que Deus uniu, o homem não separa. Então, está constituído aí, a partir do casamento, a origem da família, né? E este casamento, nesta união de um homem e de uma mulher, ele deve obedecer como parâmetro, como bússola, aquilo que foi feito no princípio, né? Isso Nosso Senhor Jesus chama muito bem aí nesse Evangelho de São Mateus, a palavra princípio, né? Que São João Paulo II, na Teologia do Corpo, vai desenvolver nas 23 primeiras catequeses, né? Princípio, quer dizer, nós nos casamos, mas aquilo que nos move dentro dessa relação do casamento é o princípio, é lá como viviam Adão e Eva antes do pecado original. Esse é o nosso modelo, não é? O outro modelo que nós temos é a Sagrada Família, Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus, né? Então temos aí dois modelos, né, para ver que forma é o casamento que vai dar origem a essa família funcional, né? O casamento, na sua forma civil, ele é importante também porque a sociedade precisa do casamento, né? É o casamento que vai formar a família funcional, a família intacta, a família verdadeira, né? Que vai formar aqueles cidadãos de caráter. Então, a sociedade precisa, né? Daí a importância civil. Só que hoje, a celebração civil, só civil do casamento, ela vem contaminada por aquelas outras leis, né, que permitem a separação, leis que instituíram o divórcio. Então, só o casamento civil, ele acaba não tendo esse valor que faz com que o casamento chegue a essa família intacta, né? Nós precisamos do casamento religioso, é fundamental que esse casamento se torne um verdadeiro sacramento, o sacramento do matrimônio. Aí sim, nós temos o casamento funcional, o casamento intacto, que vai gerar a família funcional, a família intacta. Porque sem Deus na nossa vida, nós não conseguimos. É uma relação que tem que ser compartilhada com Deus, né? Temos que viver essa relação na fé, né? O homem tem que se tornar dom para a mulher dom para o homem. Viver uma vida de um amor muito intenso, um amor muito forte, que São João Paulo II chama de amor esponsal, né? Então, não basta só, embora tenha sua importância, mas não basta só o casamento civil. Aí vem, então, a função religiosa do casamento. Por que nós casamos? Nós casamos porque nós queremos ir para o céu, alcançar o reino de Deus, né? Esta é a grande função do sacramento do matrimônio, né?
é uma vocação, né, que surge no homem, que surge na mulher. Um dia eles se unem, celebram o sacramento e, junto com a força que vem de Deus e com essa vontade que é despertada por essa relação muito forte que se estabeleceu desde o momento em que eles declaram seus votos, a partir daí eles vão crescendo no amor, vão formar então uma família, que é essa família que a gente chama de funcional ou intacta, né? Então, é fundamental isso daí. Dessa relação de amor entre o marido e a esposa e o marido, e a relação com Deus, eles vão crescendo na fé, vão se santificando e um dia alcançarão o reino de Deus. Os filhos vêm para ajudar, né? Cumprindo a vontade de Deus, crescer e multiplicar-os, né? Então, nós colaboramos com Deus na formação de uma nova vida humana, né? E aí, nessa convivência com os filhos, também os pais se santificam, né? Porque estão transmitindo a fé, estão ensinando, estão abrindo mão da sua própria vida para investir nos seus filhos, né? Todo o seu esforço, todo o seu amor, né? Todos os seus momentos da sua vida, no sentido de formar o caráter dos seus filhos, né? Passando para ele as virtudes que o esposo e a esposa já têm dentro de si, né? A justiça, a prudência, a temperança, a fortaleza. E aí, então, vão crescendo na fé. E esta família, então, que está se formando, é uma família que já automaticamente está em defesa da vida, né? Que luta contra a cultura da morte. E se caso um dia a cultura da morte avance através de leis, mesmo assim, essa família intacta, funcional, será imune, né? Serão leis mortas para esse tipo de família. Por isso que um dos trabalhos que a gente deve fazer é investir sempre nessa família, para que seja a família intacta, funcional. E isto começa lá no casamento, então nós também precisamos trabalhar na preparação dos jovens para esta função religiosa do casamento, com repercussão também para a sociedade. Quando a gente fala, então, no casamento, né, a gente, no sacramento do matrimônio, o fundamento desta relação, que dura a vida toda, anos, anos e anos, né, é, sem dúvida, essa santificação. Mas para a gente chegar a isto, a gente precisa do amor. Estes dois cônjuges, marido e esposa, já com a sua convivência conjugal de muitos anos, né, foram cultivando durante todos esses anos o amor esponsal, ser dom um para o outro, o homem para a mulher para o homem. Então, a vida, a essência desta relação no casamento, que vai dar origem à família, é fundamentalmente o amor. E é o amor que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor que vem de Deus, né, que nós vamos passando. O esposo para a esposa para o marido, né? Isso é uma das coisas mais bonitas do amor, né? Duas pessoas que um dia viviam em famílias diferentes, um dia se encontraram e começaram a desenvolver esse amor, estabelecer esses laços, celebrar o sacramento do matrimônio e agora, através desse sacramento, buscam a vida eterna, através da vivência do amor dentro deste sacramento, né? Como é que vão viver este amor dentro do sacramento? Existe um estudioso americano, ele é um terapeuta conjugal, chamado Gary Chapman, e ele trabalha dentro desta linha, né, das 5 linguagens do amor que ele desenvolveu. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ele estudando, acompanhando casais, ele foi descobrindo que existem formas de mestrar o amor. Uma é o tempo de qualidade, né? Onde um cônjuge dá atenção para o outro quer falar, quer se comunicar, contar das suas conquistas, das suas angústias, do seu trabalho, né? E precisa que o outro escute, né? Isto é uma forma de amar, né? Dar essa atenção para o cônjuge. Uma outra forma, né, tão comum, é dar presentes, né? Às vezes as coisas mais caras, as coisas mais simples,
mas sempre significando eu te amo, né? E assim a gente fala através do presente que ama o cônjuge. Uma outra coisa muito comum são atos de serviço, né? Por exemplo, lavar a louça, como o marido está fazendo, né? Isso é um gesto de amor. Uma coisa tão simples no dia a dia do casal, são atos de serviço, que um vai fazendo naturalmente, com alegria, né? Para resolver as necessidades do dia a dia, comum aos dois, né? E manifestando de uma forma que as pessoas, às vezes, que estão fora, não conseguem observar e ver isso aí. Mas é uma linguagem muito importante, fala do amor. Uma outra são palavras de afirmação. O elogio que se dá a tudo que o outro faz, né? Reconhecendo aquele trabalho, dando afirmação, ajudando a autoestima e, ao mesmo tempo, crescendo no amor, né? Como você faz bem esta coisa, como você fez bem aquilo, que comida deliciosa que você fez. Enfim, são palavras de afirmação que vão ajudando a eles se perceberem amados. E, por fim, a última linguagem, que é a mais forte, que é o toque físico. Sem dúvida, o toque físico é uma coisa fundamental na nossa existência, né? Esse toque físico vai desde o momento que a gente nasce, né, até pouco antes, até dentro do útero, às vezes, mas é bem evidente logo que a gente nasce até o dia que a gente morre lá, né, quase centenário, né? Durante toda a nossa vida, o toque físico foi uma forma, uma linguagem muito forte de manifestar amor, né? E é esse toque que, quando eu estudava a amamentação e fui me aprofundando, e graças ao um livro do Asher Montagu, a tocar o significado humano da pele, né, um livro maravilhoso, a gente vê a importância do toque, né? Quando a criança nasce até mais ou menos próximo de 2 anos, ela não tem ainda autoconsciência, ela não vai saber que ela é amada por atos de serviço, nem por palavras de afirmação, nem por presentes que ela ganhe, nem por tempo de qualidade. É o toque. É o toque que dá segurança à criança, que dá aquela sensação dela que ela é acolhida, que ela é protegida, e aí ela cresce com saúde. Isso, inclusive, é fundamental para a saúde física daquela criança. E por isso que vem a amamentação até 2 anos de idade, onde não só o leite é passado para a criança, mas fundamentalmente ela toca o corpo da mãe e ela vai se sentindo amada, vai sentindo segurança. Então, esta é a fundamentabilidade dessa coisa importante. E a partir daí, a gente vendo também o que acontece no ato genital, né, a gente vai falar mais para frente, é que a gente, então, passa a entender esse toque físico como sexualidade, porque sexualidade não é só relação, não é só ato genital, ela faz parte da nossa personalidade, desde que a gente nasce até quando a gente morre. E, então, para entender essa sexualidade, que não é só genitalidade, a gente, então, teve que descobrir um comportamento que realmente representasse essa sexualidade, né? E aí, então, vem a definição de sexualidade. Sexualidade é a manifestação do amor através do toque na sua dimensão punitiva, né? Como a gente está vendo aqui. No sacramento do matrimônio, e exclusivamente dentro do sacramento do matrimônio, a sexualidade se enriquece com sua dimensão procriativa. Isto é uma coisa maravilhosa que é da Igreja, propostas que vêm aí desde São João Paulo II, o Catecismo da Igreja Católica, a gente chega a entender dessa forma, né? Então, isto é uma coisa fundamental. Para vocês terem ideia como é importante também o toque físico no ato genital, William Masters e Virginia Johnson, que foram os maiores estudados de tudo aquilo que acontece durante um ato genital, e depois foram terapeutas também, e quando eles atendiam
qualquer anormalidade dentro da área da genitalidade, seja perda do desejo, seja ejaculação precoce, seja dor à relação, seja dificuldade de atingir o orgasmo, qualquer que fosse, o casal sempre, no início do tratamento, aconteciam duas coisas. Primeiro, proibia-se a relação. Não pode ter relação enquanto o problema não for resolvido. E o casal passava a fazer um exercício de toque no quarto, lá sem roupa, os dois juntos iam se tocar. Primeiro um tocava o outro durante 10, 15, 20 minutos, depois invertia-se e era o outro cônjuge que tocava e era um outro que percebia. Exercícios de toque, porque isso é fundamental, isso faz parte do ato genital, o toque, né? Daí porque, então, a gente traz esse toque para a sexualidade, né? Então, o toque físico é fundamental, né? Tem a sua dimensão unitiva, né? No abraço, no aconchego, no aperto de mão, no beijo no rosto, no beijo na boca, no acariciar uma criança no colo, no momento que a mãe amamenta o seu bebê. Essa é a dimensão unitiva da sexualidade através do toque físico. E a dimensão procriativa, quando o casal, unido pelo sacramento do matrimônio, aberto à vida, realiza o ato genital. Aí entra, então, a dimensão unitiva, que é fundamental, e a dimensão procriativa. O ato genital conjugal, né, que ocorre, deve ocorrer sempre, dimensão unitiva, né? Eles se amam, o homem é dom para sua esposa, a esposa é dom para seu marido, né? Eles vivem, praticam no dia a dia deles essa dimensão unitiva que vai passando para os filhos, né? Os filhos presenciam os abraços, os beijos, os aconchegos do pai e da mãe e vão aprendendo, desenvolvendo essa dimensão unitiva que vem já desde a amamentação, né? E o ato genital conjugal tem sempre a dimensão procriativa, senão não é ato genital conjugal. Não há. São João Paulo II é muito categórico. Se não tem a dimensão procriativa, não tem a dimensão unitiva. E a gente vai ver daqui a pouco por que ele fala dessa forma. Bom, como é que a gente vai entender, então, essa questão aí? Na geração de um filho, nós temos duas fases. É um processo em duas fases. Como é que se dá isso aí? Primeira fase, a fase que a gente chama de conjugal, né? A unidade procriativa. Uma só carne. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então, eles realizam o ato genital conjugal, né? Com a dimensão unitiva, né? Com o aparelho procriador do homem, com o aparelho procriador da mulher, se unem à ejaculação dentro da vagina, pronto, terminou a primeira fase. Minutos depois, 50 minutos depois, o que não é tão comum, 2 horas depois, 3 horas depois, 12 horas depois, 1 dia, 2 dias depois, vem a segunda fase, que é a fase divina. Graças a todos aqueles mecanismos que ocorrem dentro do corpo da mulher, a presença do muco L, do muco S, dentro do canal cervical, que acolhe os espermatozoides, o óvulo que está sendo liberado lá no ovário, né, que vai para as trompas, os espermatozoides que sobem e vão encontrar com o óvulo, e aí ocorre a fecundação. Então, esta segunda fase não tem nada a ver com o casal, não é? Isso é uma fase de Deus, é aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus fez, né? Haja ou não a fecundação, esteja ou não no período fértil, essa segunda fase divina tem que ser justiça. Não pode ter interferência humana, tá? É uma fase de Deus. E aí a gente vê, então, entende o que é a contracepção.
qualquer técnica, artefato, medicamento ou procedimento cirúrgico que impeça ou interfira na fase divina do ato genital conjugal estará agindo contrariamente ao plano estabelecido por Deus. Isso é uma coisa muito clara dentro da doutrina cristã, que a gente não pode esquecer, né? Infelizmente, a hierarquia dentro da nossa igreja tem muitas vezes deixado passar isso em branco, né? E muitos casais que estão na igreja, infelizmente, continuam usando a contracepção. Isto é, então, a contracepção. Não há dúvida, né, que a gente precisa condenar, precisamos trabalhar contra a concepção, porque a contracepção destrói a família intacta, a família deixa de ser família funcional, família intacta, e aí nós não cumprimos o nosso papel de buscar a santidade dentro do sacramento da matrimônio. Nós não cumprimos o papel de formarmos nossos filhos para Deus, imagem e semelhança de Deus, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Todo o trabalho que a gente faz aí quanto ao planejamento familiar natural, divulgando o método ovulação, é uma coisa fundamental, né? A gente sabe que hoje o método da ovulação bíblica, com seus avanços, é perfeitamente seguro, sem nenhum risco e absolutamente gratuito, né? O trabalho dos nossos instrutores, tem trabalhos voluntários, que é um trabalho maravilhoso, preparando esses casais, então, para o planejamento familiar natural. Bom, o ato genital conjugal tem que ser sempre genital, né? O marido usa os seus órgãos genitais, a esposa usa os seus órgãos genitais, tá? Não pode entrar outros órgãos, né, que como querem defender certas bandeiras que existem por aí, né? Isto é uma promiscuidade, né? Usar o aparelho digestivo como parte de um ato que chamariam de genital, né? Isso é uma coisa inconcebível, né? Isso infelizmente, é a promiscuidade, né? E que leva a uma série de problemas, né? O ato genital conjugal, eu estou usando muito a palavra sexual, porque eu tenho um certo cuidado em usar a palavra sexual, né? Sexualidade é uma manifestação de amor profundo, o amor que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus Cristo, um amor de entrega total, um amor de doação, um amor de cruz, né? Então, só assim a gente consegue transformar o ato genital conjugal num ato sexual. E ele, para ser sexual, precisa ser unitivo. O homem ser dom para a mulher dom para o homem. Entregar o seu corpo para o outro, né? Amar totalmente, né? O outro cresce e eu diminuo, o outro cresce e eu desapareço, né? Esse verdadeiro amor unitivo e procriativo, né? O aparelho genital, mas tanto masculino quanto feminino, tem que estar intacto, né, para que realmente possa ter essa fase procriativa. Ainda que a relação seja fora do período fértil, por razões justas e honestas, aquele casal que aprendeu o método BID, e agora, por razões justas e honestas, vai realizar o ato genital, que deve ser ato sexual, né? Mesmo assim, está mantendo a dimensão procriativa, porque não está interferindo em nada no aparelho genital, nem do homem, nem da mulher. Eles estão funcionando como Deus fez, né? Já quando querem ter o bebê, então, procuram realizar esse ato genital conjugal, né? Que se for unitivo e procriativo, será ato sexual dentro do período fértil. E aí, há uma probabilidade muito grande que gerem uma nova vida, compartilhando assim a vontade de Deus, né? Mas muitas vezes, mesmo dentro do período fértil, o casal às vezes não consegue, casais normais, né, não conseguem a gravidez. Os documentos da igreja que a gente deve sempre ter em mente e ler, né, e ter à nossa disposição para a gente entender os ensinamentos da igreja é o Humanae Vitae.
A Humanivite, ela foi publicada no dia 25 de julho de 1968. Né? É fundamental para a gente, né? Foi uma das coisas mais corajosas de São Paulo VI. Né? Houve o Concílio Vaticano II, logo em seguida, no dia 7 de dezembro de 1965, foi publicada a Gaudium Spes, né? E ali na Gaudium Spes tem algumas linhas gerais, né? Mas ela não entra ainda na questão da contracepção, né? Que a igreja precisava se manifestar. Havia uma comissão que tinha sido reunida já desde o antecessor de São Paulo VI, e que ele ampliou, né? E ele esperou o resultado da decisão desta comissão, formada por teólogos, cardeais, casais, médicos, uma série de número grande de pessoas, e que fizeram 2 relatórios, né? O relatório maior e o relatório menor. O relatório menor era contra a contracepção, e o relatório maior, infelizmente, era favorável a essa abertura, né, dentro da igreja, permitindo a contracepção. São Paulo VI, né, muito corajosamente, no dia, então, 25 de julho de 1900, publica a Humanivite, né, muita coragem, condenando a contracepção. Né. Lá está bem claro a posição da igreja, que infelizmente não foi, alguns setores da igreja foi contra isto, criou uma divisão muito triste que existe até hoje, mas é um fundamento. Hoje a gente está vendo a consequência, né? E ele já previa lá na Humanivite que, se não fossem seguidos aqueles ensinamentos da encíclica, a situação da vida humana ia se tornar impossível sobre a face da Terra. E é o que está acontecendo, gente. Um outro documento também, o Catecismo da Igreja Católica, aqui, né, do parágrafo 2332 até 2400, quando vai falar do quinto mandamento, né, não cometerás adultério, não é? Tem um outro também sentido, mas todos esses parágrafos de 2366, 2370, 2400, vai falar sobre a questão da contracepção e outras coisas ligadas à sexualidade e à genitalidade. A teologia do corpo, né, um documento fundamental que São João Paulo vai mostrar através das catequeses do princípio como deve ver o casamento funcional, o casamento intacto, que depois vai gerar a família. Né? E depois ele fala também em outras catequeses sobre o sacramento do matrimônio, e por fim, nas últimas 17 catequeses, ele vai falar da Humanivite, defendendo a família. Aliás, São João Paulo II foi o grande defensor da Humanivite, né? E ele tem um livro escrito em 1905, na década de 50, Amor e Responsabilidade, um livro muito forte, onde ele já condena e explica toda a forma, por que a condenação da contracepção. Dizem até que na Humanivite tem um pouquinho, um toquezinho de São João Paulo II, e a gente acredita que realmente isso foi possível. E um outro documento também, lançado por São João Paulo II, em 1985, a Familiares Consórcio, onde ele vai falar tudo sobre a família, que a gente está fazendo um resumo aqui, nessa nossa fala, nossa troca de conversa. Bom, um dos grandes problemas, então, que veio ferir a família, né? A família, então, deixa de ser funcional, deixa de ser intacta, quando entra a concepção. E se há contracepção, não há dimensão procriativa, não há também a dimensão unitiva dentro do sacramento. Isto aí já não temos aquela família que a gente espera que formem os seus filhos para Deus, desenvolvam nos seus filhos as virtudes. A contracepção atua de 3 formas, né?
ela pode atuar anulando a fase divina da procriação. Por exemplo, coito interrompido, né? A camisinha, simplesmente anulam a fase divina. A laqueadura, a vasectomia, né? Então, age dessa forma. Temos a contracepção que age de forma mista, tanto atua anulando a fase divina, como pode agir sobre o nascituro, né? No caso, por exemplo, da pílula, né? Essas pílulas modernas e última geração, elas, de certa forma, impedem a ovulação. Mas, às vezes, ocorre a ovulação, há fecundação, há uma quantidade de muco ali suficiente para manter vivos os espermatozoides, e eles vão alcançar, atingir o óvulo, há fecundação, e depois, quando esse bebê então, desce e vem se aninhar no endométrio, não encontra um endométrio favorável, né, que é uma das ações dessas pílulas modernas, esse endométrio não é favorável, o neném não consegue implantar e ele morre. Então, é uma forma mista. Ora, age hora de anulando a fase divina, ora assassinando o nascituro, né? E uma terceira forma, que é a destruição do nascituro, né? É a prostaglandina, que já vai agir diretamente sobre o bebê, o vácuo aspirador, né? A cesárea, a microcesárea, né, que já vai tirar o bebê ali e interromper a vida dele, já é uma ação direta sobre o bebê, né? E um dos capítulos da contracepção que a gente tem chamado muita atenção e tem sido motivo de muita discussão é a pílula do dia seguinte, né? Aqueles 2 comprimidos que a jovem, quase sempre são jovens, que teve uma relação lá e não está se protegendo com outra forma, corre na farmácia e compra a pílula do dia seguinte, né, e toma um comprimido, né, de manhã e um comprimido à noite. São 2 comprimidos sempre, né. E esses comprimidos, essa pílula do dia seguinte tem uma forma mista de ação, que a gente vai ver bem em seguida. O hormônio que tem nessas pílulas, seja o DIAD, o Pilen ou o Postinor, é o levonorgestrel. Cada comprimido tem 0,75 miligramas de levonorgestrel, cada comprimido. Então, ela tomando os 2 comprimidos com intervalo de 12 horas, ela toma 1 miligrama e meio de levonorgestrel. Bom, para a gente ter uma ideia, as pílulas que tem levonorgestrel tem 0,15 miligrama em cada comprimido. Então, a mulher toma em 24 horas, apenas 0,15 miligramas. E os 2 comprimidos da pílula têm 1 miligrama e meio, 10 vezes mais a dose. Então, isso vai ajudar a gente a entender, né? Bem, aqui, para a gente entender a ação dos anticoncepcionais e da pílula do dia seguinte, a gente precisa olhar aqui para esse gráfico aqui, né? Vocês têm aí 2 hormônios produzidos pela hipófise e os 2 hormônios produzidos pelos ovários, né? Os 2 hormônios da hipófise é que vão estimular o ovário a produzir os seus hormônios, a produzir o óvulo. Então, pontilhado azul, a gente tem o LH, produzido pela hipófise. E esse hormônio, ele aumenta no período fértil intensamente e vai provocar a ruptura do folículo e a saída do óvulo para ser fecundado. O FSH, ele vem aumentando desde o início do ciclo, estimulando a produção de estrógeno, né? Estimulando o desenvolvimento do folículo, que vai produzir o estrógeno cada vez maior, né? Então, ele vai aumentando, quando chega próximo da ovulação, ele diminui, né? Depois ele mantém um nível mais ou menos estável. O estrógeno, à medida que o ovário é estimulado pelo FSH, e o folículo vai se desenvolvendo, nessa linha vermelha contínua, ele vai aumentando até a época da ovulação, depois ele diminui. O estrógeno é responsável pela produção do muco, lá do canal cervical, do PL e do S, que vai facilitar a fecundação. A progesterona é um hormônio que vai preparar o endométrio para o bebê, de maneira que ele vem em nível baixo, mas logo depois da ovulação ela aumenta, a progesterona aumenta,
como vocês estão vendo no gráfico, e depois diminui. Quando vai chegando o final do ciclo, esses hormônios diminuem, e com isso o endométrio não se sustenta e ele é eliminado e a mulher menstrua. Então, este é mais ou menos em forma assim, rápida, né, para a gente entender a ação da contracepção, os hormônios normais da mulher. Quando a mulher toma o anticoncepcional, né, que tem geralmente o progestágeno numa dose assim, equivalente a 0,15 miligramas, praticamente ela não tem nenhuma elevação desses hormônios. O hormônio da pílula age na hipófise, né? Então inibe a hipófise, então não tem FSH, não tem RH. Como não tem FSH, não tem formação do folículo, não tem produção de estrógeno e nem de progesterona. Né? Então, é quase que uma linha reta todos esses hormônios, como a gente está vendo aqui. Quando chega no final do ciclo, a mulher para a pílula, né, suspende o comprimido, ela tem uma perda de sangue, de escama endométrio, mas isso não é menstruação, não se chama menstruação aquela perda de sangue que a mulher tem quando ela usa o anticoncepcional, a pílula. Muito bem. Quando a mulher toma a pílula do dia seguinte, né, que ela toma 1,5 miligrama do levonorgestrel, né, é uma dose alta de uma progesterona sintética que vai inibir a hipófise e vai inibir o ovário, né? Então, vamos imaginar que ela tome fora do período fértil, né? Aumenta aquela dose e diminui, né? Então, há praticamente uma inibição de todos esses hormônios. Depois, 2, 3 dias depois, o efeito passa e pode o ciclo dela retomar novamente, né, e continuar. Ou pode acontecer que ela tenha, como o levonorgestrel, em dose alta, aumentou e diminuiu, como a gente está vendo aqui no final dos dias do ciclo, e diminuiu, ela pode ter uma perda sanguínea. Pode ter ânsia, vômito, mas não vai acontecer nada, porque ela não estava no período fértil, nenhum problema. Mesmo acontece aqui após o período fértil, nessa segunda fase do ciclo, né? Depois do 14º dia. Se ela tomar aqui também, não está grávida, não vai acontecer nada. Mas com a elevação dos hormônios, porque o levonorgestrel está em dose alta, e depois ele diminui, ele aumenta no sangue e diminui, aí isso pode facilitar a perda de sangue e ela, consequentemente, vai ter um sangramento depois. Mas não estava grávida, não houve nada. A questão é aqui no período fértil, né? Então, pode acontecer duas coisas. Ela tomar antes de que o espermatozoide encontrou o óvulo, nessa alta dose. E essa alta dose pode impedir a elevação do LH, e com isso não há a ruptura do folículo e a saída do óvulo. Né? Então, né, ela pode funcionar como um anticoncepcional nessa situação. Mas suponha que ela teve relação, ela estava com muco L e S pronto, o ovário já estava eliminando o óvulo, ele já estava ali na trompa, né? E ela só vai tomar no dia seguinte. Às vezes, em 50 minutos, o espermatozoide alcança o óvulo e fecunda, né? Então, quando ela vai tomar, já houve fecundação, né? Já está mais adiantada, está nas trompas, está vindo para o útero, enfim, está em algum desses momentos aí da vida do nascituro. E ela, então, ingere 1,5 miligrama do levonorgestrel. Então, aumenta a progesterona e cai a progesterona. Então, esse aumento certamente vai fazer com que o endométrio descame. E aí, então, esse bebê, esse nascituro que estava indo da trompa para o útero, não vai conseguir implantar, e ele morre, né? Então, o nascituro foi assassinado. Vejam que coisa interessante. Segundo os dados que a gente vê na literatura, 78% das mulheres que tomam a pílula seguinte estão fora do período fértil. Apenas 22% tomam
dentro do pênis. Elas não conhecem nada sobre o corpo, né? E acabam usando até aquilo do dia seguinte desnecessariamente, né? Mas são 78%. 22%, então, só que tem aqui. Então, lá na bula dessas pílulas, no dia seguinte, diz que o risco de gravidez é de 1%. Quer dizer, tomou, né, de cada 100 mulheres, uma aparece grávida depois, continua a gravidez. Né? Então, vejam bem, esse 1% para as 22 mulheres em 100 que tomam pílula significa praticamente 5%. Quer dizer, como anticoncepcional, a pílula do dia seguinte é péssima, porque é mais ou menos a segurança que dá o coito interrompido, a camisinha, é um péssimo método, né, para evitar. Então, seria isso aí. Outra coisa, algumas vezes, mesmo ela tomando no período já grávida, esta pílula pode acabar não tendo nem ação sobre o bebê, ele conseguir aninhar e desenvolver a gravidez. Né? São esses casos que a gente vê que as mulheres vão continuar a gravidez, né? Que acontece mesmo com a pílula seguinte. Né? Então, é uma situação em que a pílula do dia seguinte, ela age nas duas formas, né? Ela pode evitar a gravidez, né? Quando tomada no período. Isso é possível, mas também é possível ela atuar assassinando um nascituro, não é? Não tenha dúvida que ela pode atuar de forma abortiva, isso não há dúvida nenhuma. Né? Então, isso aqui para a gente entender dentro do quadro, né, o que acontece, né? Diferentemente, olhando aqui agora nesses hormônios nivelados, diferentemente da ação dos anticoncepcionais normais, ela é uma carga muito alta de hormônio, de um progestágeno sintético, que vai interferir naquele quadro normal que está acima ali e alterar todo o equilíbrio hormonal daquela mulher que tomou a pílula do dia seguinte. Bom, aqui então a gente tem o óvulo, o espermatozoide chegando no óvulo, e aqui a gente tem já o zigoto. Né? Vocês imaginem inicialmente que penetrou o espermatozoide dentro do óvulo, né, praticamente já é o zigoto, uma célula só, mas é o zigoto. Né? Aqui, do lado direito, a gente tem o zigoto, mas já com 4 células. Né? Logo em seguida, essa célula vai se dividir em 2, depois em 4, depois 4 vão ser 8, depois assim vai, e isso já um processo contínuo. Né? Mas uma coisa que é interessante é essa diferença que a gente vai ver entre uma célula e o zigoto. Né? No Catecismo da Igreja Católica, quando ela fala do mandamento não matar, ela vai falar um pouquinho sobre o aborto, lá no parágrafo 2270, 2275, então está lá explicando por que a Igreja nunca vai aceitar, porque é um assassinato, é um ser humano, né? A gente não pode admitir isso daí. Bom, a diferença entre uma célula, eles falam muitas vezes que o zigoto é uma célula, ou é um cubo de células, um aglomerado de células. Há muita diferença entre o zigoto e uma célula. Né? Apesar do zigoto ser uma célula, ele tem diferença da célula comum. Por exemplo, quando esse espermatozoide, que está se aproximando, vai penetrar dentro do óvulo, imediatamente este óvulo forma uma proteção para evitar que outros espermatozoides que também estão chegando, que vão se aproximar, penetrem dentro dele. Então, ele já é completamente diferente, né? Este zigoto de uma célula só, ele é diferente do espermatozoide e é diferente do óvulo, né? Porque eles têm 23 pares de cromossomos, aqui já são 46 pares, né? Então, já tem diferença, ele já está agindo de forma diferente. E a partir desta divisão, desta célula única, que é o zigoto, que ele começa a dividir duas células, estas células vão se diferenciando para formar
órgãos e aparelhos, né? E é uma divisão de células ordenada, né? Coordenada por alguma coisa que comanda essas células, de forma, lá na frente, a formar o bebê já, né? Com todos os seus órgãos constituídos. Então, uma célula, ela se reproduz e ela forma outra célula igual a ela, né? Todas as células que vão se reproduzir são exatamente iguais, né? E essa divisão, essa proliferação que a célula faz, ela tanto pode formar um tecido, sempre o mesmo tecido, ou pode, então, se reproduzir desordenadamente e formar um tumor, né? Então, é bem diferente do zigoto. Então, aqui, a partir do momento que o espermatozoide penetrou, nós já temos um nascituro, que a gente chama de nascituro unicelular, né? E daí para frente ele vai tendo 2 células, 4 células, 8 células, 16, né? Como mostra aí a figura ao lado aí. Outro problema muito sério, que vem complicar a situação da família, né? É a tecnologia reprodutiva. A gente sabe que muitos casais dentro da igreja utilizam da tecnologia reprodutiva, né? Aqui a gente precisa parar um pouquinho para falar de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de maternidade e paternidade responsável, a gente divide sempre em maternidade e paternidade responsável biológica e maternidade e paternidade responsável espiritual. A espiritual é muito mais importante, é fundamental na vida das pessoas. A biológica não é tão importante, né? Aqueles casais que não conseguem engravidar, ter um filho biológico, certamente eles têm um campo de atuação muito grande para eles manifestarem todo esse amor pelas pessoas, né? Seja através de trabalhos na igreja, de pastorais, seja através da própria adoção, né? Enfim, exercendo não a maternidade e paternidade biológica, mas a espiritual, que é fundamental. Aquela que faz com que as pessoas conheçam e amem a Deus, e um dia façam parte lá no céu, junto daqueles que realmente viveram uma vida santa e alcançaram por merecimento esse momento de suas vidas, né? Então, a tecnologia reprodutiva, ela é um problema muito sério, porque ela enfatiza muito a questão biológica e deixa de lado a questão espiritual, né? Para essa transmissão do amor. Além do que, né, está lá em Gênesis, nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19, repetiu isto, o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O filho deve ser sempre fruto do amor, de um ato de amor, onde o marido entrega o seu corpo para sua esposa, a esposa entrega o seu corpo para o marido. Amor esponsal, uma doação infinita que nunca deve acabar. E naquele momento em que eles vivem a dimensão unitiva, a dimensão procriativa, eles estão cada vez mais se tornando santos aos olhos de Deus, né? Então, não tem nada a ver com a tecnologia reprodutiva, qualquer que seja a sua forma, né? A fecundação in vitro, as técnicas de manipulação de óvulo e de espermatozoide, a introdução mesmo por médico de espermatozoide dentro do colo do útero, qualquer que seja a forma, né, desde que a gente não esteja ali, essa vida não esteja sendo gerada pelo ato genital conjugal, que deve ser ato sexual, né, isso não tem valor, né, perante Deus, né, porque o plano dele é um outro plano, é uma outra forma de gerar vida. Isso também está lá nos parágrafos 2274, 75, 76, 78, está lá. A gente pode encontrar isso no catecismo, né? E uma das questões também muito sérias com relação à tecnologia reprodutiva é o espermograma, né? O espermograma é uma coisa muito séria, porque a igreja condena a masturbação, né? A masturbação é uma prática genital não permitida. Isso está no
Catecismo da Igreja Católica, lá entre o 2300 até o 2400, você tem lá o momento que fala da masturbação. Né? Então, isso não é uma coisa, mesmo porque aquilo devia fazer parte de um ato genital de amor, né? O marido ejacular dentro da vagina de sua esposa, né? E não através de buscar um prazer solitário lá no laboratório, ainda que seja com essa melhor das intenções. Bom, isso pode ser contornado, né? Claro, no Brasil ainda é um pouco difícil. Nos Estados Unidos já existe uma camisinha que ela é feita de tal forma que ela tem uns furos muito pequenos, onde o casal, tendo relação com aquela camisinha que é perfurada, eles estão abertos à vida, porque os espermatozoides podem passar por aqueles orifícios, mas, ao mesmo tempo, ela coleta, essa camisinha consegue coletar uma parte de esperma, que depois vai para o laboratório. Bom, existe um Instituto Paulo VI, lá nos Estados Unidos, na cidade de Omaha, no estado de Nebraska. Esse instituto, ele fornece um monte de materiais que é usado dentro desse tratamento, né, não a tecnologia reprodutiva. E eles, inclusive, ensinam o método Billings através da técnica do método Creighton Method, que eles chamam lá. Então, eles trabalham. E eles produziram esse material, né? A gente vê até lá pela internet, custa $20 esse material. Aí o casal compra esse material, vai para casa, tem relação, e depois esse material que ficou dentro da camisinha é levado para o laboratório. Infelizmente, nós não só não temos esses kits aqui, como também não temos laboratórios preparados para trabalhar dessa forma, para analisar esse material que é recolhido dessa forma. Mas, infelizmente, esse é um dos momentos da tecnologia reprodutiva, né, que, onde entra o espermograma, e aí tem toda essa negativa, né, porque dentro da doutrina cristã, isto a gente entende, né, agora que nós falamos tanto do ato genital conjugal, entende que realmente isto não agrada a Deus. Bom, com isso tudo, gente, a gente falou, então, de como nós devemos procurar constituir essas famílias funcionais, essas famílias intactas, né, que vão formar os seus filhos, né, vão desenvolver nos seus filhos as virtudes, né, e vão prepará-los, inclusive, para um dia eles poderem contemplar a verdade, né, não só contemplar a verdade, se aproximar de Deus e alcançar a vida eterna. Essa é uma forma que a gente pode trabalhar contra a cultura da morte, ajudando a formar essas verdadeiras famílias, né? Porque tudo que vier do governo, né, que favoreça a cultura da morte, a família intacta, a família funcional, estará sempre defendendo a vida, né? Valorizando a vida, desde o momento da concepção até o momento da morte natural. É isto que eu queria passar para vocês, né? E agora, certamente que nessa troca de ideias, eu gostaria de que muitas pessoas manifestassem, falassem, questionassem alguma coisa, né? Para que a gente possa, então, desenvolver ainda mais este tema que é muito importante. Muito obrigado, doutor Malagodi. Que Deus abençoe o senhor cada vez mais. Conteúdo muito profundo, riquíssimo. Eu acho que nós temos aqui a oportunidade, aqueles que tiverem alguma pergunta, eu gostaria que vocês colocassem no chat, porque se nós, de repente, não vai dar tempo de abrir para todo mundo perguntar, que nós temos mais 12 minutos só para poder concluir aqui, tá bom? Mas eu peço que as pessoas continuem ainda até o final, que vai ter um recado depois de como que vocês podem participar. Douglas, avisa que a Neide está compartilhando tela, precisa parar, está aparecendo para a gente o compartilhamento. Neide Silveira está compartilhando a tela, peço que você descompartilhe a tela, não sei se o José Nilson consegue tirar aí
o compartilhamento dela. Mas antes de vocês irem colocando a pergunta aí no chat, eu queria passar a palavra para a Mariane Azevedo, que é a presidente do Instituto Malagodi, a Mariane, que é nutricionista clínica e que há anos vem estudando essa questão da defesa da vida e que vem trazer também muito conteúdo para a gente e que nos motivou a nós desenvolvermos toda a questão do Instituto Malagodi aqui em Jundiaí. Mariane, por favor, você tem alguma pergunta? Gostaria de deixar uma palavra para nós, por favor? Bom dia, primeiramente, a todos. Bom dia, Douglas, Dr. Malagodi. Quero agradecer pela apresentação, pela brilhante apresentação. É uma riqueza de conteúdo mesmo, acompanhando aqui um pouco as mensagens, enfim, a interação das pessoas aqui no chat, todos parabenizando, dizendo que a importância mesmo de conduzir esse assunto para mais pessoas. E hoje nós estamos aí, de fato, tendo essa oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre o que é o homem e trazer essa dignidade que cada um traz com as suas diferenças, tanto em relação ao homem como à mulher. Então, muito obrigada mesmo, doutor Malagodi, eu agradeço pela sua entrega, pelo seu sim, pela sua sabedoria, e hoje realmente eu saí aqui com um conhecimento a mais. E dentro, enfim, daquilo que foi apresentado, eu até quero, de fato, tirar uma dúvida em relação à importância mesmo, doutor Malagodi, do pai e da mãe na formação dos filhos. E se, enfim, até mesmo há um prejuízo em relação à adoção de crianças com pessoas que são do mesmo sexo. Mariane, não tem como, né? Os estudos que têm sido feitos, os Estados Unidos têm muito estudo sobre isso, né? Aquele Instituto Whitespan, que editou aquele livro, O Significado do Casamento, eles mostram, não tem, porque você avalia as crianças, mesmo chega até a fase adulta, vai fazer uma avaliação do que aconteceu com essas crianças, né? E realmente não se compara o resultado, né? É muito melhor quando você tem a família funcional, a família intacta, do que isso daí. Infelizmente, isso faz parte da cultura da morte, nós temos aí um Estado déspota, isso é despotismo, né? Eles chamam de despotismo light, né? Mas estão ultrapassando os limites, né? Nós, famílias, não demos esse direito de exercitar sobre isso para eles. Nós não queremos isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que incluir. Mas, de forma alguma, né? Seja porque nós aprendemos de Deus, né? Que o casamento é um homem e uma mulher. E é uma coisa maravilhosa, né? Depois de 57 anos de casado, né? Agora eu entendo bem que coisa maravilhosa é o casamento, né? É uma coisa de Deus mesmo, não é invenção humana. Então não adianta querer mudar, não vai dar certo, né? Isso não dá. Doutor, mais uma pergunta para o senhor, da dona Elaine. Quando uma mulher tem problema de saúde, ela pode usar o contraceptivo como orientação médica de controle hormonal? Porque tem algumas amigas que não podem engravidar e assim usam os contraceptivos. A pílula usada para um tratamento, né, que realmente seja importante, seja o único tratamento, né, ele não tem nenhum problema, né, porque aí está se fazendo tratamento de uma doença, né. Então, o casal não está usando aquilo como forma de evitar filhos, né? Então, não há problema. Isso não há dúvida sobre isso. A doutrina cristã é muito clara. Recentemente, um casal me procurou para resolver essa questão, né?
E eles estavam fazendo uma coisa que é só casais santos mesmo, né? Eles, usando a pílula, praticavam o método Billings, né? Usando a pílula para um tratamento, praticavam o método Billings, né? Um sinal para Deus de que eles estavam abertos à vida, né? Então, isso é uma coisa até maravilhosa, mas não tem nenhum problema. Doutor, outra pergunta importante. A Sueli está perguntando se o senhor conhece algum médico ginecologista. Eu conheço o senhor, que trabalha com o método Billings, mas é necessário ser médico ginecologista para trabalhar? Fala um pouquinho sobre a formação dos instrutores e esse trabalho, doutor. Bom, na realidade, a gente não tem nenhum médico que... temos alguns aqui em Jundiaí, eu não tenho o nome de melhor, que não são ginecologistas, mas que indicam o método Billings. Tem alguns. Dentro do ginecologista, não. O que acontece é que eles, alguns até detratam o método, né? Isso, as mulheres que seguem o método sempre passam essa informação para a gente, né? Então, não tem, né? O que seria muito bom que as mulheres, né, todas devem usar, porque é realmente o que forma a família intacta, a família funcional, usassem todas usem o método e comecem a dizer para os médicos: eu uso o método Billings e ele funciona. Eu uso o método Billings, porque aí nós vamos mudar a consciência dos médicos. Eles vão passar a entender aquilo ali, porque eles não têm o menor conhecimento. Muitos confundem com tabelinha, que já não existe mais há muitos anos, né? Então, infelizmente, ginecologistas nós não temos. Mas os tratamentos que devem ser feitos, mesmo a mulher que faz método Billings, ela procura um ginecologista, faz os seus exames e continua com o seu método sem nenhum problema, né? Comunica o método e diz que não vai usar contracepção, né? Então, essa é a forma que a gente vê no momento para agir. O que a gente precisa fazer, como você me perguntou, é formar mais instrutores. Nós estamos aí há alguns anos adiando, por causa da pandemia, esse curso para a formação de novos instrutores. Ter mais usuários, fazer mais divulgação do método, da sua segurança, da sua eficácia, e cada vez mais formar mais instrutores, né? E chegar até o clero e convencer o clero que nós temos que divulgar o método da ovulação Billings. Obrigado, doutor. Tem mais algumas perguntas aqui que nós vamos copiar para depois encaminhar para vocês as respostas, porque não vai dar tempo e a gente precisa terminar no horário. Então, eu peço desculpa para vocês de não ter conseguido ler aqui, mas são várias pessoas que falam da importância da formação, do curso de noivos, de todo esse trabalho que é a própria finalidade do Instituto Malagodi. Nós vamos atuar dentro dessa área. Estou sim. Muito bom dia, boa tarde a todos. Deus te abençoe e abençoe a cada um de nós. Rapidinho, doutor Malagodi, obrigado pelo ensinamento. O senhor me deixou tão feliz hoje. 44 anos de casado, 4 filhos, 10 netos, tudo direitinho com os sacramentos e os ensinamentos de Deus. E a família é a primeira igreja. E depois da família, nós vamos para a nossa comunidade formar pessoas e para servir. O Senhor nos vem mostrar que com toda essa bagagem, com todo esse amor, nos mostra o caminho a ser seguido. Viver a família de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor permaneça em vossos corações. Bom sábado e bom domingo. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pessoal.
Depois das Obrigada a perguntas todos. que não foram respondidas, Graças depois a Deus. Graças a Deus. tá? Parabéns a todos. Obrigado, Tchau, gente. pessoal. Tchau, gente. Direto do Boa semana. Tchau para vocês, a paz de Jesus. Obrigada. Esse aqui é o Tchau, tchau, irmão. Fiquem com Deus. Santo fim de semana. Muito obrigado. Tchau, obrigado.